Voltando ali na história, Adolfo, você começou a ter evolução. Quem que te levou para campeonato? Começou no Power, no fisiculturismo, como é que foi? Então... A primeira competição foi do quê? Então, foi no powerlifting. No Power mesmo? Porque foi assim, né? Eu ganhava bastante volume muscular e força. Eu já tinha uma força considerável, cara. Porque mesmo antes de ir pra academia, eu tinha 15 anos, eu conseguia levantar um carro, sabe aqueles Fiat 147? Sei. Era o mais pesado, levinho. pô. Mas era pesado, cara, que era metal puro aquela porra. eu tinha 15 anos, cara, eu já conseguia levantar aquele carro. Hoje os carros são são plástico, pô. Eu tinha força. Os carros é tudo plástico. Aquilo é... Se derreter aquela porra, ela constrói um prédio, porra. Eu era Tanto aço que tem magro ali. assim, seco, mas tinha força. A gente gostava de ficar entortando uns ferros, sabe? Arrancar umas arvorezinhas pequenas do chão, assim. Eram uns negócios de louco, cara. Eu gostava. Levantar pedra, tora de madeira. Eu já gostava de fazer essas coisas, né? Então, cara, quando eu comecei a treinar, a força foi aumentando bastante, né? Aí, adivinha o que aconteceu? André Doria foi numa competição É pergunta dele, de powerlifting, né? Ele que começou tudo. Ele foi e gostou. Eu acho que na época, quem incentivou ele foi um médico da época, que até hoje ele vai lá no Doria, né? É o Dr. Marcos Pellegrini. Marcão. Tomara que ele veja esse podcast aí, que ele vai saber que eu tô falando dele. Eu acho que ele deu umas coordenadas, né, para o André. Eu acho que o André foi a primeira vez se não me falha a memória, em Santos, no campeonato lá de powerlifting, né? Aí ele gostou, ele chegou lá, falou, porra, o negócio é legal, tal, vamos competir. Eu falei, mas você acha que eu tenho condição? Eu falei, eu tenho, porra, você é forte pra caramba. Vamos lá, vamos fazer um teste. Aí fui pro agachamento livre, uma barra dura, grossa, com recapeada, né? Grossa a barra, difícil de manejar aquela barra, né? E curta, barra de 1,80 m, né? E eu fazia com um toquinho embaixo do calcanhar. Era um toquinho de borracha, não muito alto. Tá? Eu fazia a perna fechada, porque o toco era estreito. Você não tinha uma base legal. Aí a primeira vez que eu fiz com 180 quilos. Nossa. Falei, porra, o agachamento bom, né? Aí eu entrei também, fui junto com ele. Aí o André já levou uma equipe forte. Tinha outros caras que se interessavam também, né? E a gente foi, cara. Ele montou uma equipe que chegou lá e impressionou todo mundo, cara. Até mesmo o pessoal como é que chama? Do clube, eu acho que era o clube Pinheiros. O Círio também. Pinheiros, tinha o Paciano, que era o técnico na época. Aí tinha uns atletas bons lá, né? Aí o Círio libanês, né? Que veio o Vidal, o Romeu Gatas, né? Então foi quase da mesma época aí. Mas os caras ficaram impressionados, cara, porque foi novidade para eles, né? Aí cheguei lá, ganhei o estreantes. Depois fui pro estadual, ganhei também. E pro brasileiro também ganhei. Por exemplo, tem uma foto dele no powerlifting, coloca pra gente ver, por favor. Você quer perguntar aí, quem começou primeiro a brincar lá na academia? Você ou o Andrezão? O André já treinava? Você ganhou do André Não, ou era então, categoria diferente? Não, era diferente, cara. Eu era pesadão, né? Esse campeonato olha aí é o meu quê? Você tamanho. lembra? Que isso, velho? Quanto que tinha aí? 20, 40? Acho que 320, tinha mais de 300 quilos. 310, 320. E o suporte pra segurar Olha os o 300 tanto quilos. de anilha, cara. Dois Era suportes peso de pra chão. caralho. Olha o tanto de anilheiro que tinha lá, cara. Ó. Que isso, velho. Olha o coturno do cara. O cara Isso, pegou do quartel. ele era lá. punk, isso aqui era punk. O cara pegou do quartel. Aí, essa cara, porra. a gente... Ó, teve um que eu fui fazer a faixa abril. Aí eu tava na categoria super pesada, que era acima de 110 quilos. né? Tava com isso? 120, mais ou menos. Que legal. O André era levinho, né? Então, o André era leve, mas foi ele que começou tudo, cara. O mérito dele. Puta, mas o pai Do dele deve powerlifting. ficar dando veneno. O pai dele ficou brabo, porque o pai dele era Não bodybuilder. queria, ele não queria. O pai dele falou, não, você tá ficando louco, cara. Você não vai fazer isso, não. Ele falou, não, pai, eu quero fazer. Aí foi. Foi, ganhou tudo. Ele era forte pra caramba. E isso que é louco, né? Porque o Gerson, né? O pai era o bodybuilder mais conceituado da época dele. E a academia era bodybuildiana, né? Quando depois o André assumiu, a academia virou de powerlifting, né? Exatamente. Bem isso, bem isso. A academia é total powerlifting. Então, aí assim, cara, a minha relação com o André aí na época é o seguinte, é ele que começou. E ele ficou forte. Pô, Era muito forte. Pelo menos pesava, acho que... 80 e pouco, né?
A menos, quando ele Menos? estreou, eu acho que era 70 e poucos quilos. Nossa. Talvez nem 70, talvez. Não me falha a memória, talvez nem isso. Mas o que aconteceu, cara? Eu acho, e ele mesmo afirma isso, mas eu acho que a gente fez amizade e eu treinava lá, eu já estava pesadão, cara, já estava com 100 quilos e a gente começou a fazer uns treinos juntos. Aí o que acontecia? Porra, pro cara de 100 quilos levantar, sei lá, 120 no supino, 130, é bem mais fácil do que o cara que pesa 60 e poucos quilos, 70 quilos. Aí o que acontecia? Eu fazia a série inteira, tipo série de 8, 10, 12, e ele fazia junto, ele fazia menos. Então eu acho que o fato dele treinar com repetições mais baixas e carga bem alta foi estimulando a força dele, entendeu? Ele foi desenvolvendo mais força. Exato. Faz sentido. Porque o treinamento de powerlifting é isso daí, né? Ele se baseia normalmente em até 5 repetições. Né? Algumas vezes eles fazem uma periodização, mas Sim. nunca em repetições altas. É difícil. Nunca com a carga boa ali, né? Não. Mesmo ele põe uma carga que dá para fazer 10, ele não faz 10, ele faz 5. Pode crer. Entendeu? É bem por aí. Eles nunca fazem repetições altas. Então, mas aí continuando lá a conversa das competições, né? A gente foi competir e tal, né? Tudo. A equipe foi campeã, né? Depois nós fomos para os Jogos Abertos do Interior, né? Que essa foto que vocês mostraram agora há pouco aqui do meu agachamento, ele foi feito nos Jogos Abertos do Interior de 1985. A gente precisava de 3 campeonatos para que se tornasse um esporte olímpico. Foi isso que não sei se federação, uma organização que pediu, que exigiu isso daí. Só que o diretor fez não sei se chegou a fazer outro, talvez tenha tido 2 jogos abertos. Sei dizer que não cumpriu. Então não foi para as Olimpíadas. Na verdade, o que a gente queria fazer era colocar nas Olimpíadas. E até hoje não tem. Tá, né? Não tem. Infelizmente. Não tem, infelizmente não tem. Então, aí, continuando. Depois do powerlifting, eu na verdade, eu gostava do fisiculturismo, né? Eu só competi no powerlifting por causa porque eu tinha força, cara. Então eu falei, não, vou competir. Mas o meu treinamento, ele não era direcionado para powerlifting. Assim, não era focado só nisso. O que, na verdade, eu fazia era uma musculação, né? Bastante pesado, só priorizava aqueles exercícios básicos, né? Agachamento, supino e terra, e depois continuava a série. Por exemplo, perna, começava no agachamento, fazia várias séries. E ia usando aquela carga progressiva para chegar bem próximo da minha máxima, né? Depois dali já partia para o leg press, e fazia série de 8, 10, 12, mas com muita carga também. E depois fazia carrinho, rack, né? Squat. E depois os mais isolados, né? Extensão e flexão de joelho, né? Cadeira extensora e mesa flexora, que na época não tinha cadeira flexora ainda, eu usava só mesa, né? Aí, cara, eu comecei a me interessar pelo fisiculturismo. Sim. Só que aí, cara, eu tinha que amadurecer o físico, né? Porque não tinha o físico de atleta, de competidor. palco, de atleta. né? Não, era grande, tinha já 50 ou mais de braço, né? Tinha uma perna bastante volumosa já, pesava uma média aí de uns 120 quilos. Só que, cara, não era um físico amadurecido. Não estava definido, né? Precisava secar. Você tinha quanto tempo de treino quando chegou essas marcas aí? Essas medidas? Essas medidas? 23, 24 anos. Já tinha uns 5 anos de treino. Aí eu comecei a fazer o trabalho pro fisiculturismo em 1986. Quer dizer, eu já treinava o fisiculturismo. Sim, mas você a dieta específico, preparatória, né, para a Isso. competição. 86. Foram 2 anos. Eu comecei em 86. Caramba. E fui estrear em 1988. Quem que te preparou, Adolfo? Cara, na verdade, eu vou te falar. Ninguém preparava ninguém naquela época. Isso, a gente pegava dicas. Não existia isso, sabe? né? Um amigo dava uma dica, outro dava outra, tal. Ninguém montou, né? Montava. Não, eu vi algumas séries em revista, tal, né?
Só que aquelas séries, cara, era para aqueles atletas, né? A coisa tem que ser bem individualizada. Você já tinha acesso a uma revista gringa, uma Flex da vida? Pois é, isso que eu ia falar. Depois eu quero falar um pouco sobre esteroide, como é que eu aprendi a usar e como se fazia na época, né? Tinha a Muscle Fitness, né? Que era do Joe Hader. Veio com 1 ano de delay, 1 ano de atraso. Demorava para chegar aqui, porque a gente comprava na Livraria Siciliano, nem sei se tem ainda hoje, deve ter. Livraria Siciliano, Não sei, chegava que até Muscle Fitness, todas faliram. uma outra Muscle Development. Sim. E tinha uma canadense, olha só, Fernando. Tinha uma canadense, cara, que não era do Joe Hader. Acho que era um dos Kennedys lá, não lembro o nome do cara. Porra, era um dos da Kennedy. família? A revista era de um dos Kennedys. Ela era canadense, a revista, chama Muscle Mag. Muscle Mag, sim. Muscle Mag. Ouviu falar? Claro. Então, Já. aquela revista, os caras colocavam os ciclos. Entendeu? Que os atletas usavam, tal. Vira e mexe, eu pegava algum ciclo lá, tal, né? Aí conseguia, era melhor, porque o Joe Hader não permitia isso, não. O Joe Hader, ele não permitia que nenhum fisiculturista profissional ou que fosse do time dele lá, que falasse sobre esteroide, cara, era expulso para sempre. Não poderia falar, entendeu? Então tinha essa revista aí que dava essas coordenadas pra gente, né? E treinos também dava para pegar naquelas revistas e tal, né? Mas na verdade, cara, eu fui adaptando um treino para mim, entendeu? A noção, claro, veio de outros. Você não consegue criar coisa sozinha. Eu não criei nada. Ninguém cria, né? Você veio antes, desculpa eu interromper, você veio antes do Wilson Santos ou veio depois ou na mesma época? Cara, o Wilson Santos estreou um pouquinho antes de mim, cara. Eu acho que ele deve ter estreado em 86, eu acho. Interessante. Acho que foi em 86. Então, aí, cara, como eu montava meus treinos, né? Sim, eu comecei fazer, cara, e me sentia coisa. Era mais um trabalho empírico mesmo, entendeu? Sim. Um aprendizado, mas, claro, baseado em algumas opiniões. Hoje não mudou muita coisa disso, não. Não, cara, porque hoje em dia o cara tem um coach. Só que, cara, se o cara não tiver aquela coisa de intuição, né? Um treinamento intuitivo ou instintivo, sei lá, como queira. Se você não tiver isso daí, cara, você não sabe o que você está precisando exatamente. É claro que hoje em dia, cara, quase todo mundo precisa, né? Mas chega um alto nível que virou modinha, né, cara? Você colocar um coach para colocar treino para você. Não precisa disso aí. É ou não é? Concordam comigo ou não? Pra quê? Porque o cara treina há 10 anos, 15 anos, até mais. Pô, não aprendeu a treinar ainda, ele precisa do coach, caralho. Eu acho absurdo isso. Não querendo desfazer de nenhum coach e tal. Eu acho que coach tem que existir mesmo, entendeu? Mas é pra detalhes, quando o cara vai competir e tal, né? Sim, ele sim. Vai pro cara que tá ali na ponta do negócio. É lógico, o cara que é por um físico, que já treina 20 anos, 15 anos, pô, também eu concordo com você. O cara tem um fisiquinho ali de colibri, certo? E ele precisa de um coach, cara. Põe na tela, a molecada não sabe nem que é colibri, o Gordex. Põe na tela um colibri aí. Um beija-flor, né? Um passarinho pequenininho. O cara é um passarinho. Ele quer um coach pra quê, cara? Ele tem que aprender a treinar. Pega a orientação lá do professor da academia e tal, vai treinando, cara. Vai aprendendo, entendeu? Aí chega, claro, num nível mais elevado, ele vai precisar de alguém para treinar ele, para preparar ele e tal, né? Hoje, quantidade de informação grátis na internet, ele aprende sozinho, pô. Então, mas ele tem que ter, cara, essa coisa dele sentir o organismo dele. Sim. Pô, eu treinei 3 dias, tô cansado, hoje não vou treinar não. Sabe, treinou só 2, mas eu já tô cansado, então amanhã eu não treino. Entendeu? Então isso daí, cara, é um treinamento. Existia um atleta, eu acho que ele era holandês, eu não lembro agora o nome dele. Eu não lembro o nome dele, era um atleta. Às vezes ele ficava uns dias sem treinar, cara, porque ele se sentia cansado, ele não tinha uma regra para treinar. Sabe, ele ia treinar, ele se sentia bem, ele ia lá e treinava. Era na intuição dele. E era um atleta de alto nível, cara, um puta atleta. Holandês? Holandês, eu não lembro o nome dele agora. Mas ele morava aqui ou você acompanhava nas revistas? De fora, acompanhava pelas revistas, né? E... Cara, tem que ter isso daí, sabe? De certa forma, o Dora também, né?
Mas o Dória ele anotava, ele tinha um Não, controle. mas o Dória assim, eu não tô sentindo bem, não tô morto lá, treinou até a morte aquele dia, o outro ele descansava, né? Ele Então. tinha esse feeling, ele não ia contra ali o descanso dele, contra o Então, organismo mas se dele. o cara não tiver isso daí, ele não progride, né, meu? Então era assim, os treinos eram assim, né? E aí foi evoluindo, cara, cada vez mais. O bom que eu tive aquela base, né, de exercícios básicos, né? E me ajudou muito. Inclusive, bastante atletas da época vieram do powerlifting, ou pelo menos fazia uma temporada de treino de Até hoje de os caras powerlifting. bons vêm no powerlifting, o Seban veio do powerlifting. Isso. O Ronnie Coleman. Coleman, Jay Cutler, tudo, os bons de verdade, muitos vieram do powerlifting.